Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre georreferenciamento de imóveis rurais. Se você está começando na área, fique com a gente até o final para você aprender os métodos de posicionamento que você pode usar para fazer o georreferenciamento de imóveis rurais. Se você caiu aqui nesse canal por alguma forma, então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui, qual a sua dúvida, que eu posso até fazer um vídeo sobre ele. Então, vamos para o vídeo. Nós vamos começar o vídeo. Eu já abri aqui o manual do georreferenciamento para a gente discutir, né? A gente discutir realmente. Você vai deixar sua dúvida aí nos comentários, vai tirar a sua dúvida se você está começando com o georreferenciamento, que isso é essencial para que o profissional tenha segurança em fazer ou começar a fazer o georreferenciamento. Métodos de posicionamento do georreferenciamento, nós temos o posicionamento relativo. O que é isso? Né? Ele fala, então o manual nos diz que no posicionamento relativo, o que vai acontecer? As coordenadas do vértice de interesse, que é o quê? É os cantos do imóvel rural. Os vértices, vai ser os pontos que você vai levantar. São determinados a partir de um ou mais vértices de coordenadas conhecidas. Então, eu posso ter um vértice ou tem que ter dois vértices, dependendo do método usado. Tá? Nesse caso, é necessário ter dois ou mais receptores GNSS que coletem dados. Aí ele dá um exemplo aqui, que é o vértice de referência. O que é o vértice de referência? É a nossa base. É onde a gente vai instalar a nossa base. Esse é o vértice de referência. E o ponto de interesse é os cantos do imóvel rural. E aqui está uma simulação bem legal, dá para você mais entender aqui um pouquinho. E eu vou passar aqui, ó, posicionamento relativo estático. Ele deu aqui os métodos de posicionamento, né, que é o posicionamento relativo. Dentro desse posicionamento relativo, eu tenho algumas opções de posicionamento. Então, vamos lá. Relativo estático. O que é isso? O que é esse relativo estático? Você vai usar receptores, certo? De referência, quanto os receptores de vértice de interesse devem permanecer estacionados, o que a gente chama de estático, né? Fazer um levantamento estático é um levantamento parado, um levantamento onde eu vou deixar meu vértice, onde eu vou deixar meu equipamento rastrear aquele vértice de forma parada, certo? Vou passar alguns minutos naquele vértice durante o levantamento. Então, estático durante o levantamento. Nesse método, a sessão de rastreio se estende por um longo período. Recomenda-se observar os valores constantes na tabela. Gente, é o famoso pós-processado. Na hora que você pegar o manual para estudar aí, esse aqui é o pós-processado. E aqui ele me dá as características técnicas que esse levantamento tem que ter. Vamos entender aqui, ó. Vamos entender aqui essa tabela. Esse aqui, você tem que entender essa tabela, certo? Essa tabela aqui é uma referência para você fazer o levantamento, o pós-processado no georreferenciamento. Então, vamos lá. Linha base em quilômetros de 0 a 10, eu vou um tempo mínimo de 20 minutos. Olha o que ele fala aqui, ó. Tempo mínimo de 20 minutos. Observações L1, L2, L1 ou L1, L2. Então, tem equipamentos que rastreiam só L1 e tem equipamentos que rastreiam os dois, L1 e L2. Então, por isso que ele colocou aqui. A solução tem que ser fixa e as efemérides têm que ser transmitidas ou precisas. Ok? Vocês entenderam aí, ó. As efemérides têm que ser transmitidas ou precisas. E aqui uma linha base de 10 a 20, eu vou ter 30 minutos. Solução fixa. Entendam aqui, ó. Essa linha base, ela tanto serve para o meu transporte de coordenadas. O que é o transporte de coordenadas? É aquele processamento que a gente faz no PPP. Eu estou transportando as coordenadas das bases RBMC para a minha base conhecida lá que eu estou fazendo o levantamento. A base do meu RTK, a base do meu PPP.
Então isso aqui vocês têm que se atentar muito a isso aqui, ó. Muito, muito mesmo. Então quando eu tiver uma linha base de 10 a 20 quilômetros, eu tenho que ficar no mínimo 60 minutos, 1 hora de rastreio, se ela for L1. Eu não sei por que eles não botaram aqui, mas aqui é a mesma coisa aqui também, L1, L2. De 20 a 100, eu vou passar 120 minutos, L1, L2. Posição da ambiguidade fixa ou flutuante, então ela pode flutuar, mas aquela precisão tem que estar dentro do que o manual pede. As transmitidas ou precisas, tá? Quando vamos para uma distância maior, de 500 a 1000, eu tenho que ficar no mínimo 240 minutos. E o outro aqui de 500 a 1000, 480 minutos. Então, dependendo da região do Brasil, vamos supor, eu vou fazer um transporte de coordenadas. A base mais perto, mais próximo de mim aqui, ela tem 100 quilômetros, certo? Eu tenho que ver se ela está funcionando, tudo isso. Então, ela está a 100 quilômetros e a outra a uns 240, que é a de São Luís, e a outra aqui próximo Bacabal. Então, eu estou na faixa aqui de 100 a 500 quilômetros. Então, o mínimo que minha base tem que ter de rastreio é isso aqui, 240 minutos, que dividido para 60, 4 horas de rastreio. Preste bem atenção no que eu estou passando para vocês aqui, tá? O manual está me dizendo que eu tenho que ter no mínimo 4 horas de rastreio quando eu estou a 100 a 500 quilômetros das minhas bases. Então, se eu for fazer um transporte de coordenada, eu acho que no Brasil inteiro os técnicos vão fazer isso, que é transformar aquela base e processar no PPP. Se eu tiver a 100 quilômetros, a 200 quilômetros, como é o meu caso aqui, eu tenho que ficar no mínimo 4 horas. No mínimo 4 horas de rastreio. Vocês estão entendendo agora? Eu vou fazer um georreferenciamento e isso tanto faz se é RTK e se é PPP. Eu tenho que ter esses 4 horas de rastreio para me fazer esse transporte de coordenadas. Aí vamos para o perímetro, né? Aí aqui eu transferi o meu RTK, a minha RBMC para a minha base, e minha base vai corrigir os meus vértices que eu vou fazer o levantamento. Então, se eu tiver um vértice lá que tenha mais de 10 a 20 quilômetros, ou de 0 a 10, né? Uma fazenda muito grande, aqui eu acho que nos nossos vértices aí, eu acho que a maioria no Brasil, a maioria das fazendas, elas estão nessa faixa aqui de quilômetro, de 0 a 10, e a gente vai ficar no mínimo 20 minutos. Que eu bato sempre na tecla. Muita gente diz, não, fica só 5 minutos lá. Rastrei o ponto lá com 5 minutos, ele fixa, beleza. Vai fixar. Mas a gente tem que seguir algumas normas, tá? A gente tem que seguir algumas normas. Se seu aparelho for L1, no mínimo 20 minutos. Se for L1, L2, aqui já está falando também. No mínimo 20 minutos. Ah, eu posso ficar 15 e fixar? Pode, tá? Pode. Mas eu sempre aconselho, cara, no mínimo 15 a 20 minutos, no mínimo 20 minutos, 15 minutos. Porque o manual está falando isso, que de 0 a 10, no mínimo 20 minutos, tá? Lógico, vamos agora, vou dar um exemplo. Essa tabela ela foi feita quando a gente não tinha ainda equipamentos com altas precisões, tá? Com equipamentos mais sofisticados, com outras tecnologias. Então, o que que acontece? Porque essa tabela ela é tirada lá da norma técnica, tá? E foi adaptada aqui. Adaptada não, só foi colocada aqui os dados. Então, mas por enquanto eles não mudam essa situação, a gente faz o que o manual pede, ok? Então, 20 minutos para vértice, 4 horas aqui no mínimo, né? Entre essa faixa aqui, que eu acho que a gente está mais ou menos aí nessa faixa, dependendo das regiões mais distantes aí do Brasil, aí você tem que ficar no mínimo 480 minutos. Ok? Então, essa aqui foi uma coisa que eu queria explicar aqui para vocês, principalmente para a galera que está começando. Que a galera pensa que fazer estático é rápido. Ah, não, faz só 5 minutos. É um equipamento bom? É. Só que aí, né, a gente tem que seguir algumas normas, alguns manuais, beleza?
para depois no futuro, quem sabe, dar algum problema, a gente está respaldado dentro da norma. Posicionamento relativo estático rápido. O estático rápido, ó, ele tem o estático rápido e o cinemático, é o stop and go. Aqui é parecido com o stop and go. O posicionamento relativo estático rápido é similar ao relativo estático, porém a diferença básica é a duração da sessão de rastreio. Nesse caso, em geral, é inferior a 20 minutos. Olha, estático rápido é inferior a 20 minutos. Por não haver necessidade de manter o receptor coletando dados no deslocamento entre os vértices. Esse método é uma alternativa para os casos em que ocorram obstruções no intervalo entre os vértices. Tá? O posicionamento relativo cinemático é o stop and go. Aqui eu vou ter que estar rastreando. Eu vou ter que colocar meu equipamento para rastrear todo o meu percurso. Qual é a dificuldade desse cinemático aqui? É você conseguir bons sinais de satélite se você entrar numa região muito fechada, que pode acontecer de perder sinal. Então, quando você perde sinal, esses dados não vão sair legais ou até dar erro lá na hora de fazer o processamento. Então, stop and go, para quem não tem um RTK, o stop and go serve para você fazer o quê? Estrada. A fazenda ela tem limite ali com uma estrada e você não quer passar 20 minutos ali em cada ponto. Você usa o stop and go e vai pegando os pontos e o equipamento vai rastreando aquele percurso todo. Quando você processa os dados, ele vai processar os pontos que você foi pegando naquele percurso. Esse é o stop and go. Relativo cinemático é parecido com o stop and go, tá? No posicionamento relativo, enquanto um ou outro receptor estão estacionado no vértice de referência, um receptor coleta dados dos vértices de interesse em movimento a cada instante de observação que coincide com o intervalo de gravação de determinado conjunto de coordenadas. Então, ele vai também gravando no percurso a mesma forma. Posicionamento relativo a partir de códigos. Esse aqui é o famoso CA. Isso aqui praticamente a gente não usa, não trabalha com CA. O RTK é aquele sinal que é corrigido na mesma hora. Você usa a base, tem um rádio que faz a correção. Aí nós vemos aqui, ó, que aqui ele fala RTK e DGPS, né? Aqui nós mudamos, né? Nós temos relativo, o posicionamento relativo, aí deu aqui a posição relativa e agora nós vamos para a posição RTK. Que o RTK convencional, um exemplo bem fácil aqui, é o receptor com uma antena que corrigiu o meu vértice, né? Meu vértice de interesse. Funciona da mesma forma. O RTK em rede serve, tá? No RTK em rede, ao invés de apenas uma estação de referência, existem várias estações de monitoramento contínuo a um servidor central, a partir dos quais é obtido pela internet. Tá? Esse aqui é o famoso N-trip. Só que o que acontece? Você tem que ter internet. E aí no interior você vai medir fazendas, você não consegue sinal de internet. Então esse aqui praticamente também você não vai usar. Aqui está o exemplo, ó, que é um receptor que é ligado na internet, vamos dizer que é uma RBMC, você, né, conecta aqui o receptor na internet e ele corrige, você usa só um equipamento. Posicionamento em tempo real, que é parecido com o N-trip lá de cima, só que aqui ele também é conhecido como PPP ou RTK, ou PPP. E é um método de obtenção de coordenadas de vértices de interesse de forma absoluta a partir de transmissão de correção dos relógios das órbitas de satélite por uma rede geodésica local. O que é esse RTTP? São redes espalhadas, tem algumas empresas que fornecem, você compra lá um pacote e aí você usa um equipamento também e aquele sinal é transmitido para o seu RTK para fazer a correção. Mas isso aqui também não é muito utilizável no georreferenciamento de imóveis rurais, mas é uma possível para você trabalhar aí próximo às cidades. O DGPS tem um analógico ao RTK, porém é uma observável usada em uma pseudo-distância a partir de código. Isso aqui também a gente não vai usar muito, porque os equipamentos que a gente usa hoje já são o RTK, já é bem avançado, certo? E tem um posicionamento por ponto preciso, que é o PPP, que a gente pode rastrear lá o PPP e fazer
a correção da base no PPP. Só o que acontece aqui no PPP, tá? Você vai ter que ficar, ó, se você tiver de 100 a 500 quilômetros da base, você vai ter que ficar 4 horas rastreando um ponto, tá? Isso aqui acontece muito na Amazônia, onde as distâncias são muito grandes das bases e você não tem como fazer um RTK, certo? E aí você faz os levantamentos dos vértices no PPP, certo? E aí passa 4 horas lá rastreando um ponto, vai para outro, passa mais 4 horas rastreando outro ponto. É um serviço bem duro e um pouco complicado pela logística, tá bom? Então terminamos aqui. Eric, qual que nós vamos trabalhar? Vamos lá. Aí nós temos o posicionamento por topografia clássica, que é o que? A estação total. Tem aqui falando, ó, estação livre, que você pode fazer também, mas aí vai ter que ter os 2 pontos GPS para você fazer isso. Poligonação, ó, tem como fazer o georreferenciamento com estação total. É trabalhoso? 1000 vezes mais trabalhoso. Então é por isso que ninguém faz. Todo mundo faz com o GNSS. Beleza? Mas tem também aqui as fórmulas. Olha como você tem que fazer. Isso aqui é quase inviável fazer isso aqui numa área rural. Então é bem complicado trabalhar com estação total. Mas dá para fazer? Dá. Certo, vamos lá. O que eu vou trabalhar? Trabalhar com RTK e vou trabalhar com pós-processado. Morreu. Eu não tenho mais que fazer nada. Eu vou trabalhar com essas duas formas. Por que, Eric, que eu vou trabalhar só com essas duas formas? Porque hoje meus equipamentos, a maioria dos equipamentos, antigamente os equipamentos eram muito precários, vamos dizer assim, e você fazia só o pós-processado e também fazia o pós-processado e o cinemático. Facilitar. Entrou o RTK, agilizou mais o serviço. Então, o que eu vou fazer? Quando o meu rádio não pegar, eu vou usar o sistema pós-processado. Quando o meu rádio pegar, eu vou fazer RTK. E assim vou dar seguimento na minha vida. Qual é a dúvida? Muita dúvida de muitos técnicos, principalmente dos que estão entrando agora. Vou tirar essa dúvida aqui. O INCRA só aceita georreferenciamento pós-processado, porque eu tenho que comprovar os dados lá no CIGEP. Isso é uma mentira muito grande. O que acontecia? Antigamente, eu vou falar aqui, antigamente a gente tinha um GPS que rastreava pós-processado. E às vezes era só L1, igual essa tabela aqui, ó. Ele só processava L1. Então, eu tinha que ter esses dados pós-processado. Por quê? Um RTK custava R$ 200.000. Quem ia comprar nem o governo não tinha um equipamento desse para fazer um georreferenciamento desse. Então, usava o pós-processado. Então, quando começou o georreferenciamento, o INCRA só aceitava pós-processado. E aí, muita gente ficou com aquilo na cabeça. Eric, eu tenho que fazer o RTK, mas eu ainda tenho que pegar o pós-processado, o rastreio daquele ponto? Não, você não precisa, você faz todo ele em RTK. Simples assim, você tem que guardar o projeto, né, os dados do RTK lá, do projeto da coletora, para poder você comprovar que seu levantamento foi feito todo dentro da norma. Só isso. Não precisa rastrear. Eu vou pegar o ponto RTK. Isso eu já vi pessoas falando isso. Eu vou pegar um ponto RTK, mas vou passar 5 minutos lá rastreando um pós-processado. Gente, aí eu pergunto aqui para vocês. Eu vou até voltar aqui. Voltar aqui na tela. Aí eu vou perguntar aqui para vocês. Olhando nos olhos de vocês. Veio um equipamento, um RTK, para solucionar muitas coisas. Da agilidade, da rapidez no serviço. Para que eu vou rastrear 5 minutos? Vou passar mais 5 minutos num ponto se eu posso passar só 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos, dependendo da minha configuração lá da minha coletora. Por que eu vou ficar 5 minutos? Aonde é que o INCRA cobra isso aqui? O INCRA não cobra isso, tá?
Se vocês pegarem o manual aqui, vocês vão ver. Não, o INCRA não cobra isso. Ó. Bem aqui tem dizendo. Ó, guarda das peças técnicas e documentação. Aqui tem tudo que você tem que guardar para o INCRA. Ah, vocês não estão vendo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Guarda das peças técnicas e documentação. Vamos lá, vamos ler uma por uma. Cópia da certidão da matrícula. Né? Cópia da certidão da matriculação dos confrontantes, quando tiver. Cópia do título de domínio, cópia das peças técnicas, cópia das peças técnicas existentes nos órgãos oficiais, arquivos brutos GNSS, é esses arquivos brutos aqui, tá? Em formato Hynix e nativo, certo? Se o seu GNSS aí, ele rastrear no formato nativo dele, tem que deixar eles nos dois formatos. Arquivos de registro de dados RTK, GNSS, arquivo de trabalho. A pasta que você criou o projeto. Isso que você tem que salvar, ó, tá bem aqui, gente. Os arquivos brutos GNSS, ele só é gerado a base, que você vai ter que corrigir, você tem que guardar, beleza? E o arquivo de trabalho, o projeto GNSS do RTK. Não é necessário ter o arquivo bruto dos pontos só se você for levantar ele pós-processado. Aí você tem que guardar esses arquivos. Relatório de processamento e ajustamento por GNSS. Quando é que é esse relatório? Quando é pós-processado. Esse relatório só é processado quando você faz o levantamento dos dados brutos. E aí você vai fazer esse relatório. A caderneta de campo, normal. Relatório de processamento e ajustamento de posicionamento da posição da topografia clássica, tá? Isso aqui, vamos dizer lá, eu não fiz topografia clássica. E aí, você vai guardar também a topografia clássica? Como? Se você não fez topografia clássica. Entendeu? A mesma coisa é aqui. Se eu não tenho os dados brutos dos meus vértices, presta atenção, dos vértices. Quando eu estou trabalhando com RTK, eu guardo dados brutos da minha base, do meu transporte de coordenada. Certo? Isso aqui eu tenho que guardar, esse arquivo bruto. Relatório de processamento, imagens orbitais, né? Quando forem fazer com imagens, e relatório de processamento de levantamento aéreo, né? Dos relatórios de processamento, ajustamento e controle, certo? Quando é feito com drone. Certo? Tem aqui o relatório de controle de qualidade, licença, habilitação e homologação, quando couber, das agências dos órgãos reguladores, quando é o que? Aerofotogrametria. Você tem que ter essas licenças, preste bem atenção. Se você não tiver habilitado para fazer georreferenciamento com drone, se fizer o georreferenciamento e você não tiver isso aqui, seu georreferenciamento pode ser cancelado. Relatório de processamento de ajustamento de imagens e anotação da responsabilidade técnica da empresa executora, né, que é a do profissional, caso não tenha sido credenciado o responsável técnico, tá? Aí tem que anotar da empresa, porque tem empresas que fazem também o georreferenciamento, tá? E base cartográfica. Certo? E aqui tem considerações finais. Entenderam, gente, o que eu quero explicar? RTK é RTK. O que eu guardo? O arquivo de trabalho. Pós-processado, eu tenho os dados brutos. Então, eu vou guardar a minha base e vou guardar os vértices. Os arquivos dos vértices. RTK, eu vou guardar o arquivo da base e o meu arquivo de trabalho RTK. Pronto, acabou. Então, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida sobre posicionamento e sobre guarda das peças técnicas que eu tenho que guardar com cada modalidade de serviço. Se for pós-processado, eu vou guardar todos os relatórios, eu vou guardar todos os dados brutos, eu vou guardar todos os dados Hynix. Se for RTK, eu vou guardar os dados brutos da minha base e o arquivo de trabalho do meu RTK. Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou do seu vídeo, se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aí que eu respondo nos comentários. Beleza? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.